Well, the morning came, you said it will. You said the bad will go away, but I'm feeling it still. Tem muitas pessoas também que ficaram assim, com receio por mim, ficaram, ai, não sei o que, eu no seu lugar teria muito medo, que não sei o que, sabe? Eu confesso pra vocês que no início de tudo isso, eu estava com medo. Agora eu venho falar de um outro porém aqui pra vocês. Teve vários comentários que eu recebi que as pessoas diziam assim: ai, para de ficar remoendo o passado, isso já passou, para de falar desse acidente, que não sei o que, esquece, põe uma pedra em cima, que não sei o que, sabe? Gente, eu tenho algo a dizer. Eu não sei como as pessoas vão encarar isso, porque muitas acreditam, muitas não acreditam, é muito particular mesmo, né? Só que, se fosse simplesmente o acidente que tivesse acontecido na minha vida, estaria tudo bem, né? Bem, porque toda e qualquer pessoa está sujeito a um acidente, a um abalo forte. Como disse, para acontecer alguma coisa, basta estar vivo, não é? Então é algo assim que pode acontecer com toda e qualquer pessoa. Porém, quando eu vim trazer esses fatos aqui na internet, tinham mais coisas acontecendo. Só que é diferente eu chegar aqui, ligar a câmera e começar a contar esses fatos diferentes e estranhos para vocês. Porque no mínimo, milhares de pessoas iriam comentar: você é louca, você é maluca, manda seus pais te internar, essas coisas não existem, sabe assim? Então, eu comecei, vocês viram que eu dividi em várias partes. Esses vídeos que vocês assistiram, que foram divididos, foram gravados em 2 dias, 3 dias no máximo. Eu apenas troquei a blusa e tal, enfim, porque eu tinha a intenção realmente de postar em várias partinhas, sabe, em vários pequenos vídeos, né? Por quê? Eu acho que um assunto tão delicado quanto esse, ele tem que ser tratado assim, pouco a pouco. Não pode ser jogado tudo de uma vez, que vai assustar a pessoa com certeza. Então eu fui assim com calma. Fui contando de pouco a pouco com calma. E eu comecei contando algo que tinha acontecido antes do acidente, que foi o pesadelo, os pesadelos, minha forma que eu não deixava dormir e tal. Então eu comecei assim meio que devagar. E não tinha como eu já chegar e contar algo que estava acontecendo, que está acontecendo comigo até hoje, entendeu? Porque vocês não iriam entender. Iria ficar uma história meio sem pé, sem cabeça. Então eu fui realmente contando coisas que já tinham acontecido, para vocês irem dando raciocínio para essa história, para depois encaixar isso que está acontecendo comigo. É por isso que eu postei essas coisas. Não que eu esteja, você está remoendo o passado, que não sei o que, não sei o que. Eu contei as coisas passadas para vocês. E agora eu vou trazer as coisas novas para vocês também. Foi um meio de eu poder trazer esses novos fatos para vocês. Não tinha como eu chegar aqui e simplesmente jogar isso na internet. E em um vídeo só também, que ia ficar muito longo, muito intenso. Porque são coisas que você não explica em 1 minuto. Então, gente, quando eu postei esses vídeos aqui, foi bem no início, logo após o acidente, naquela primeira semana. Eu estava realmente bem confusa, muito assim, com medo. Então, até tudo isso ir acontecendo, ir me dando entendimento, tudo, é devagar, gente, é um processo mais lento. E aqueles vídeos, eu estava assim, bem confusa, bem com medo e não estava entendendo muito bem ainda o que estava acontecendo, sabe? Porque realmente, assim, até então eu ficava assim: caramba, o que tá acontecendo, né? Eu não tava entendendo nada daquilo. Porque eu não, assim, até então eu não tinha ouvido a voz de Deus falando comigo, sabe? Eu não tinha um entendimento claro daquilo. Hoje eu já estou aqui bem mais confiante, bem mais segura, falando com vocês. E, tipo, ciente do que está acontecendo. Sabe quando você já buscou uma explicação e você encontrou a resposta? E não foi uma resposta que foi jogada nas tuas mãos. Foi Deus que me deu a resposta. Então isso é muito particular. Cada pessoa tem um meio de buscar as respostas para sua vida, né? E Deus vai se revelar de alguma forma para aquela pessoa. Para cada qual é de um jeito que ele vai se manifestar. Tem uma frase que foi pregada o tempo todo em um desses cultos que eu fui, que é: quem tem fé não tem medo, quem tem medo não tem fé. A partir desse dia que o pastor ficou o tempo todo batendo nessa frase, sabe, nessa tecla do medo, da fé, do medo, o tempo todo, o culto todo. Então, nesse dia em diante, eu não senti mais nem um pouco de medo
E eu pude, assim, tipo, sabe quando você fecha os olhos e acredita em tudo que está vindo, sabe? Você fala assim, sim, eu aceito, é a palavra de Deus que está vindo, é Deus que está falando comigo. Porque por várias vezes eu duvidava, eu ficava assim, não, mas não pode ser, sabe? Porque, gente, calma que eu vou explicar. Mas teve várias vezes, assim, eu ouvia uma voz doce, sabe? Como se fosse a voz de um anjo de Deus, me falando, assim, certas frases. Só que eu ficava meio... Sabe quando você olha do lado e... Sei lá, é muito diferente. Você fala, não, eu não sou louca, eu não vou acreditar nisso, isso não existe. Só que aí decidi em diante, falei, não, mas é Deus que tá me mandando. Então hoje eu deixo essa frase aqui pra vocês também. Quem tem fé não tem medo. Quem tem medo não tem fé. E eu vou dizer pra vocês, eu vou contar boa parte dos fatos que veio me acontecendo e estão me acontecendo até os dias de hoje. Mas eu vou contar de cabeça erguida, sem medo algum, e eu também não quero que vocês fiquem com medo. Eu quero apenas que vocês fortaleçam a fé de vocês e creiam que somente o Deus Todo-Poderoso é que pode salvar e que pode tudo, sobre todas as coisas do universo. Então, eu não vou deixar esses fatos aqui para vocês se assustarem, ficarem pasmos, coisa assim. Não, pelo contrário. Vamos usar esses fatos para renovar o laço com Deus. Prometido? Me falaram assim que eu estou desse jeito por causa do acidente, aquele do qual eu capotei o carro e enfim. Não, gente, não foi uma coisa que aconteceu na minha vida, não foi um fato, porque eu me conheço bem, eu sou forte, sabe? Se fosse somente aquilo, já teria assim superado, porque eu já voltei a dirigir. Até a semana passada que eu gravei aqueles vídeos pra vocês, eu não tinha dirigido ainda. Eu realmente estava assim meio que em pânico. Mas sabe quando a sua mente vai abrindo, você vai passando a ouvir mais as coisas que Deus tem pra te falar, você vai se entregando mais ao Senhor, aos caminhos de Deus. Então todo esse medo vai se saindo da sua vida, né? E vai entrando aquela segurança, aquela confiança, a fé depositada no Pai. Então todo aquele medo foi embora. Eu já voltei a dirigir, graças a Deus. Eu não estou assim abalada do acidente. Eu posso confessar para vocês que eu fiquei... Lógico que o acidente foi extremamente grave para mim. Eu poderia ter perdido a vida. E eu sei que se me tiraram desacordada de dentro daquele carro e nós perdemos o carro porque não é viável consertá-lo e tudo mais, eu poderia estar abalada, extremamente abalada ainda com isso. Mas eu confesso para vocês que as coisas que me aconteceram depois desse acidente me assustaram muito mais. Eu confesso que eu passei a presenciar coisas assim surreais, da qual eu não imaginava nunca na minha vida que eu iria passar. Anymore, 'cause I don't